Salve, fiel! Salve, galera do Timão! Fiel, é o seguinte, vamos ver aqui toda a repercussão e digo mais, vamos ver a análise importante, não só do título do Corinthians, mas também pelo que vem pela frente. E o que vem pela frente domingo é só um derby, é só Corinthians e Palmeiras. E tem muita coisa a respeito do Coringão, fiel. Fiel, gostou de ontem? Então fortalece com like e aperta no hype aí. Hypa pra nós, porque isso aqui é Corinthians, fiel. Vamos ver as notícias do Coringão, vamos lá. O Corinthians ganhou do poderoso Flamengo com caganeira. Moça! Isso é muito maravilhoso, eu tô muito feliz. Cara, olha, é só o Corinthians, cara. Mas vocês estão entendendo? Olha, tá com as bandeiras despregadas hoje, hein? É chato até falar, mas o Corinthians cagou na cabeça do Flamengo. Teu Corinthians, Guerra. Cagou na cabeça do Flamengo. Aí, ó. Aí, Facincanha. Eu não queria falar, mas já foi dito, né? Enfim. Não, gente, assim, a gente brinca lá nos palpites, né? Coloca que um é favorito, outro acolá. Isso é absolutamente normal do futebol. Mas eu também posso ter um pouquinho de lugar de fala em relação ao Corinthians por ter nascido na Zona Leste. Todos os meus amigos são corintianos, enfim. Então eu sei como é que funciona a coisa por lá. E só eu sei também por ter tido a honra de como repórter cobrir o Corinthians muito tempo. Então eu sei como é que funciona o modus operandi do clube. Nada me surpreende do que eu tenho visto. Nada me surpreende. O Corinthians é um time que, quando chega a uma decisão, ele é muito PhD, ele é muito superior mentalmente a diversos adversários em relação à postura. O Corinthians, ele dá aula de mata-mata. Ele pode perder, mas você nunca vai ver o Corinthians perder jogando de uma forma covarde, jogando com fralda na mão, jogando com cueca cheia. Muito pelo contrário. O Corinthians, ele perde com honra como ele ganha com a dignidade peculiar que faz a história do clube. Por isso que eu tenho, assim, muito respeito com o que representa, significa o Corinthians. Por isso que eu trato o Corinthians como o grande rival, que, por exemplo, meu caso, né, sou jornalista, então faço análise, aí o meu lado torcedor como palmeirense, eu olho o Corinthians numa prateleira tão igual como a do Palmeiras. É a primeira medida que eu tenho justamente por isso, porque é sempre um adversário que vende muito caro a derrota, que faz o torcedor do Palmeiras também se engrandecer nas vitórias e vice-versa. Então, de verdade, o que o Corinthians significa é outra coisa, né? A aula de arquibancada da torcida toda vez, né? É impressionante como que a torcida do Corinthians, ela mostra a devoção que ela tem ao clube, com essa fidelidade de num jogo desse invadir Brasília, e literalmente invadiram mesmo Brasília. Foi a quarta invasão. Os vídeos das caravanas saindo de todos os lugares do Brasil, aqui de São Paulo. Enfim, uma torcida que cantou 90 minutos, como nunca deixou de ser, né? Pra mim isso não é nenhum tipo de surpresa. É engraçado que eu já ouvi, nossa, a torcida do Corinthians, não sei o quê. Já devia estar acostumado. A vida inteira foi isso aí, e isso é louvável. Isso é louvável, né? Então, assim, tem que reconhecer. Quem não quer, sabe, dar a mão à palmatória ao tamanho desse clube, ao tamanho da torcida do Corinthians, a força, a tradição, esse cara é um acéfalo, ou é um clubista cego, que evidentemente não vai ter lugar de fala. Eu posso ter esse lugar de fala. Olha, e parabéns ao Corinthians. Não tem o que pôr, não tem o que tirar. Parabéns ao Facinho também. O Corinthians tem o nome mais bonito do futebol do pelo reconhecimento. Corinthians com TH. Agora, para você botar na sua galeria de prêmios, mensagem de mestre Cláudio Scaff Zarate. Esse é um maravilhoso. Um beijo a ele. Um dos maiores e melhores jornalistas. Um beijo a ele, um beijo ao Manuel. O Manuel, filho dele. Eu escuto o rapaz barbudinho foi brilhante. Fez um comentário que eu assinaria. O Zaidan é ótimo. Mais do que o dentro de campo, né? Porque time é time, clube é clube. São duas coisas distintas. Claro. Esse elenco, ele se acertou. Esse elenco tá na mão do Dorival. Mas a gente não pode deixar também aqui de falar do Stabile. Porque quando o Stabile assume a presidência do Corinthians, muita gente torce o nariz dizendo, olha, é o mesmo grupo que se separou, mas está lá 200 anos. Querendo ou não, o Stabile consegue dar uma equilibrada na questão política do clube.
E a partir do momento que você tem o equilíbrio político, é mais fácil trabalhar. Eu acho que o que aconteceu foi que pegaram um extintor e deram uma apagada no fogo. É isso aí. Porque... Não, vamos lá, vamos fazer duas análises. Todo elogio que eu faço aqui é ao que acontece dentro de campo e na arquibancada. Que é onde o Corinthians, ele sempre foi um clube exemplar. É onde ele é poderoso. Tá? Onde ele é poderoso. Quando não joga bem, não joga mal, isso é uma análise, mas o conjunto geral da obra, isso é o respeito que eu sempre vou ter. E tô nem aí, viu, Alex, amigo, pra pegar clubista do outro lado, palmeirense elogiando o Corinthians, que idiota. Não, isso é acéfalo, né? Isso é um acéfalo, você é um otário, você é um grande babaca, eu tô, desculpe o termo, cagando e andando porque você pensa em relação a isso, tá bom? Já usando também o que aconteceu ontem. Você tá combinando. Já que tá assim, né? Talvez escatológico. Até o Cássio homenageou o Corinthians. Até o Cássio homenageou o Corinthians ontem. Nosso programa tá escatológico. É isso. Então fique bem claro. Eu graças a Deus, sou muito bem resolvido com as minhas convicções, em todos os termos do futebol, de vida e tudo mais. Graças a Deus, tá? Então não preciso dar satisfação pra ninguém nesse sentido. Agora, o outro lado da história é que isso é só uma amostra de como que esse time, pra se organizar de verdade, ele não precisa de muito. Ele precisa de, em primeiro lugar, honestidade. Honestidade que muita gente que passou pelo Corinthians recentemente nunca teve e nunca terá. O Corinthians caiu na mão de muita gente desonesta, de muita gente calhorda, de muita gente da pior estirpe. E aí, com isso, um clube que deveria ser muito mais do que autossustentável, hoje se o Corinthians tivesse um planejamento estrutural, empresarial... Se tivesse roubado o que roubaram... Mas o Corinthians hoje era pra ter a IPO levantado na bolsa, era pra ter Era pra estar a nível Flamengo de dinheiro e contratações. Desculpa, maior. Dinheiro do Brasil tá maior. aqui. Pra estar maior. O Corinthians, todo mundo... É aquilo que a gente fala. Imagina, esses caras organizados... Ele tem potencial pra ser o maior. Seriam insuportáveis. Insuportável assim, que eu brinco no bom sentido, que a toda hora tá batendo campeão de coisa pesada, de coisa grande, de coisa relevante, tá fazendo muito mais história do que já fez, né? Lógico que o legal do futebol é quando você vê um clube desse tamanho, às vezes, dando as escorregadas e tal, a gente brinca, dá risada, rivalidade, mas o conjunto geral da obra era pro Corinthians tá com pensamentos muito além do futebol brasileiro. Não, por isso que eu falei que tem que o Corinthians sempre teve esse problema. Por isso que eu falei que tem que elogiar o Stabile, porque ele conseguiu... não vai resolver em 2, 3 anos. Aliás, o mercado fala em 15 anos pro Corinthians resolver os 3 bi. Ele vai precisar fazer uma engenharia financeira muito revolucionária. Agora, nem sempre vai dar certo de bater elenco, bater treinador. Isso acontece, faz parte. Mas a gente tem que elogiar que o Stabile pelo menos estabilizou não só a questão política. E sabe qual é a loucura? E sabe qual é? Eu acho que o maior acerto dele foi o Marcelo Paz. Pra mim, o Marcelo Paz... Claro. Eu já acho que não. Eu acho que o maior acerto dele foi conseguir trazer algumas divergências políticas do clube para pelo menos, Lelê, nesse momento, parar de bater. Não, sim, isso é um fato. Ele falou, ele botou esse entorno em cena na política do clube e ele acalma todo mundo. Não, é que isso aí ia ser natural que acontecesse, Loeblin, por conta do impeachment do Augusto. Claro. Qualquer um que viesse depois ali, você tirou... No Corinthians, sim. Não, mas você tirou de foco o Augusto Melo. Então, se não fosse o Stabile, mas se fosse outra pessoa mais centrada ali, que assumisse depois, pode ser também. Ia de qualquer forma... Quando você tirou o Andrés, não aconteceu isso. Continuou... Todo mundo achou que quando tiraram o Andrés, que ia acalmar. Pelo contrário, os grupos da oposição do Andrés continuaram na manha. Quando o Stabile assume... Todo mundo mas aí falou, é muito cedo pra gente saber. Por exemplo, dizendo... os primeiros meses do Augusto Melo tava todo mundo elogiando também. Não, mas agora, quando o Stabile assumiu, o que falaram? Eu acho que é muito cedo pra gente pegar isso. Você tá equivocada. Não, você tá equivocada. É a minha opinião. Peraí, gente, o tem a sua. Não, tem que ter dados. Não é só elogio. Que dados você tem pra falar que o Stabile, por exemplo, tá... De dentro do Corinthians. Os dados são de dentro do Corinthians. O Stabile conseguiu chamar os grupos de oposição, tá certo? Quando ele assume, ele é muito criticado, que é do grupo do Andrés lá de trás, blá blá blá. Ele consegue chamar os grupos de oposição, tá? Para 2 reuniões do Corinthians, pedindo trégua. A partir do momento que você não tem dentro do clube uma oposição batendo em você, fica mais fácil. Mas, Loeblin, aí tudo bem. Mas eu acho respeitar o seu Guerra que pediu a palavra. Só um minuto, todo mundo tá falando menos ele. Sim.
Não, só concordando com você sobre o presidente do Corinthians, eu acho sim que ele trouxe uma certa tranquilidade e esse diretor, o Marcelo Paz. Marcelo Paz também trouxe. E não é por conta só desse título do Corinthians, não, que foi um mega título, como o Foscani falou, assino embaixo. Foi sensacional, mas também a Copa do Brasil, né? Essa é importante, essa sim. É um título difícil. Então trouxe aquela calmaria que eles estavam precisando, que no São Paulo parece que está começando a querer chegar assim, mais. Tem um problema, Guerra, que é o seguinte, vamos lá. O ano passado, eu estava muito cético em relação ao que o Dorival ia conseguir fazer. Dessa blindagem de toda essa guerra que estava sem qualquer trocadilho ao sem senhor. Trocadilhos. Em relação à política e tudo que invadiu o ambiente do Corinthians. E eu dou muito a mão à palmatória, porque eu não achei que o Dorival tivesse a paciência, a parcimônia, não vou falar competência, mas é que às vezes o cara tá num nível de vida que ele fala assim, cara, na boa, não preciso mais disso aqui, né? Eu, até ano passado, falei do Tite, que eu acho que era um cara que chegaria maior do que todo mundo para tentar, pela história que ele tem no clube, tentar segurar. E, de fato, o Dorival se mostrou, nesse momento, muito mais até preparado do que o Tite para querer se tornar um cara tão grande na história do Corinthians. Se vai conseguir, não sei, mas ele, pela condição, lógico, não vai alcançar ainda o Tite, mas ele está num degrau muito respeitável para ser olhado com essa devida análise. Então... Camisa 12 já fala que vai ser a maior dela. Você fala, cara, tá tendo alguma coisa diferente acontecendo. É uma torcida que está mobilizando para domingo. E o clube soube entender isso nos bastidores e fez tudo para mobilizar para domingo também. E aí tinha 200 busões aí pela estrada do Brasil. Só de São Paulo quase 190. Mais de 200 contando Curitiba e outros lugares todos. Então, quando você faz uma mobilização como essa, você não vai entender o seu torcedor? Você não vai fazer o mesmo? E a diretoria e a comissão técnica fizeram. Pintou um problema, que foi uma intoxicação alimentar que acometeu 26 membros da comissão técnica, 11 jogadores. As informações são de que o Roberto e o Garro estavam de uma maneira debilitadas, que eles sequer conseguiam treinar sexta e sábado praticamente. O Ranieri deu uma entrevista e falou assim, eu entrei em campo com 80 quilos, o meu peso é 84, eu nunca entrei em campo com menos de 84. E aí, quando você fala isso, o jogador perde massa muscular. 4 quilos de massa muscular, da massa branca que fala, enfim, massa muscular, é muita diferença para um jogador. Então, essa diarreia, e aí eu não acho que foi em Santos, ou muito menos na festa que o Hugo Souza fez de aniversário, porque teve 20 funcionários que não estavam nem em Santos e nem na festa, que também ficaram com diarreia. Então, foi um problema que o clube e o médico teve que administrar com medicação durante a madrugada, já no sábado e tudo mais. Então você juntou ainda esse problema e teve o comportamento que o time teve, um comportamento que o time soube jogar uma Copa, disputando cada bola, lutando por cada bola, jogando um jogo de Copa. E o Corinthians está sabendo jogar esse jogo de Copa, como talvez o Flamengo, com seus jogadores tecnicamente muito acima, soube jogar a Libertadores, até o Mundial de Clubes, eu acho que jogou também, contra o PSG e tudo mais, mas que na hora pegou um outro time que também está sabendo jogar esse tipo de Copa. Time esse que é o mesmo há 2 anos. E isso pouca gente está falando, eu já falei isso daqui uma vez e vou repetir. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, agora entrou o Gabriel Paulista. Gustavo Henrique, Bidu, Ranieri, Bidon, Carrilho, Garro, Yuri e Memphis. Esses caras estavam em 2024, na arrancada de 9 vitórias seguidas. Então, é um trabalho que está sendo feito de você tentar perder o menos possível de jogador. Basicamente é o Maicon que você perde mais, nesse que jogava mais, porque o Romero jogava menos, o Thales menos, o Hector menos. Enfim, os jogadores que foram perdidos são jogadores que e você consegue manter uma boa base. E esses caras vão aumentando uma mentalidade vencedora e isso claramente foi levado para dentro de campo também. Então, um título para mim justo, um título que se torna uma Supercopa do Brasil, é um troféu, é quase um diploma na parede, como sempre diz o Massa em relação ao estadual,
mas que essa mobilização e, sobretudo, para finalizar, o que o torcedor do Corinthians fez, ela se transforma num título maior. É um título que a Supercopa, ela é pequena, é um detalhe. Só que a torcida do Corinthians fez para ela, para os outros pode não ser, mas ela tratou esse torneio, esse troféu, como algo grandioso. Quando você faz o esgotamento dos aviões todos de São Paulo, você entrava ontem lá, não tinha mais um voo para Brasília, não tinha mais nada, nem para ir, nem voltar à noite, nem voltar hoje, não tinha mais nada. Além de tudo que aconteceu com a mobilização incrível. O Arnaldo brincou aí da copada, que eu criei esse termo, que normalmente se fala em copeiro, né, argentino, eu falei copada brasileira, porque foi uma copada de time e de torcida. O que as torcidas organizadas do Corinthians fizeram, o que a torcida fez, mas sobretudo as organizadas, no mundo das organizadas, isso entra para a história. Hoje, torcedores de todas as torcidas organizadas do Flamengo estão fazendo vídeos, cobrando o clube, a diretoria, que isso não pode acontecer, que essa mobilização precisa também ser por parte deles, porque eles se incomodaram, porque no mundo da organizada, a festa que a torcida do Corinthians fez com seus bandeirões, faixas, faixinhas, bandeiras e tudo mais, isso entra pra história. No nosso mundo aqui, no mundo da torcida que tá assistindo, a gente não dá muito pouco valor aí, a gente dá pouco valor a isso, a gente não se importa muito. Não, o Arnaldo eu sei que é um cara que se liga nisso, mas no mundo das organizadas, foi histórico o que aconteceu ontem à noite. E a gente não tá nem aí porque os outros pensam. O que importa é o que a gente acha, o que a gente sabe. O que o Corinthians fez ontem e o tamanho desse título é grandioso e vai ficar para a história. Principalmente por ter sido a 4ª invasão. Principalmente porque o Corinthians proporcionou a quem nunca viu a invasão de 76, ver essa. Essa não foi igual a do Japão. Não foi, mas tem a mesma importância. Essa, longe de ser igual a de 76, mas tem a mesma importância e característica de uma invasão corintiana. Isso é o que importa. O tamanho do título é grande, é majestoso, é maravilhoso para o Timão. Se é um diploma na parede, os antes acham assim, eles fiquem com a opinião deles. Uma coisa eu sei, que de hoje por diante eles estão tremendo com o Corinthians, porque o Corinthians quebrou o Palmeiras no Paulista, na Copa do Brasil, quebrou o Cruzeiro e agora fecha o caixão, sela tudo com chave de ouro, quebrando o poderoso Flamengo. Isso aqui é Corinthians, fiel. Representa com like e não importa o que falem, não importa o que digam, o que importa é que o Corinthians é o Corinthians.